Me chamo Milena. Houve uma época que eu jantava sozinha todas as noites, até que um dia, uma estranha surgiu com uma frase inesperada: tenho observado você vencer no silêncio. Ainda me lembro da fachada da lanchonete naquela primeira noite. Aquele lugar eu passei a frequentar praticamente todos os dias. Perdi as contas de quantas noites eu passei lá, jantando sozinha naquela época. Naquela noite em particular, escolhi minha cabine de canto habitual no Café Central, aquela com o assento meio rasgado, que ninguém mais queria. A garçonete, Abigail, nem precisava mais anotar meu pedido, um suco de laranja e um misto quente com queijo extra, eu pedia sempre a mesma coisa. Eu estava na metade da minha refeição quando senti alguém me observar. Não era o olhar casual de um estranho, mas o foco deliberado de alguém que estava me observando há algum tempo. Levantei os olhos e vi uma mulher na casa dos 60 anos sentada no balcão. Seus cabelos grisalhos estavam cuidadosamente escovados, ela vestia um blazer perfeitamente passado e alinhado que parecia deslocada naquele estabelecimento decadente. Quando nossos olhos se encontraram, ela não desviou o olhar como a maioria das pessoas faria. Em vez disso, acenou levemente com a cabeça, como se confirmasse algo para si mesmo. Tenho observado você vencer, disse ela, sua voz ecoando pelo restaurante quase vazio. Quase me engasguei com o café. Vencer? Do que ela estava falando? Minha vida estava tudo, menos uma vitória. 3 meses antes, minha startup havia entrado em colapso depois que meu sócio desviou nossos fundos de investimento. 2 meses depois, meu marido há mais de 8 anos decidiu que precisava de espaço e que não sabia se ainda me amava, e então se mudou para outra casa com a colega de trabalho dele. Eu tinha acabado de ser despejada do meu apartamento e estava vivendo em um quarto de hotel barato que cheirava perpetuamente a cigarros e desespero. Você está falando com a pessoa errada, respondi, olhando para o meu prato novamente. A senhora deslizou do banco e se aproximou da minha cabine. Sem pedir licença, sentou-se à minha frente. De perto, pude ver as finas linhas ao redor de seus olhos, marcas de riso que falavam de uma vida mais feliz que a minha. Se importa se conversarmos um pouco, Milena? Perguntou ela. O fato de ela saber meu nome fez os pelos dos meus braços se eriçarem. Considerei ir embora naquele instante, mas a curiosidade foi mais forte. Como você sabe meu nome? Perguntei. Ela sorriu. Aquele tipo de sorriso que sugeria que ela sabia mais do que estava dizendo. Você costumava assinar seus recibos de cartão de crédito com um floreio. Bem característico. A propósito, sou Harper. Por alguma razão, aquela explicação só tornou as coisas mais estranhas. Ela estava me observando há tempo suficiente para notar como eu assinava recibos? O que você quer? Perguntei na defensiva. Apenas conversar, disse Harper. Tenho visto você aqui todas as noites há semanas. Sempre sozinha, sempre no controle. Mesmo quando seu mundo está desmoronando, você mantém sua dignidade. Isso é raro. Eu ri amargamente. Controle? Minha vida está um completo desastre. Harper inclinou-se para a frente. Mesmo assim, você ainda se maquia todas as manhãs, se veste com cuidado e dá 15% de gorjeta para a garçonete, apesar de mal ter dinheiro para pagar sua própria refeição. Isso é integridade, minha cara. Isso é vencer onde realmente importa. Algo em suas palavras me atingiu com força. Eu não tinha pensado nisso dessa forma. Mesmo quando tudo desabava ao meu redor, eu havia me agarrado teimosamente a certos padrões. Não por orgulho, mas por alguma crença profunda de que a forma como nos comportamos quando ninguém está olhando define quem realmente somos. E daí se eu dou boas gorjetas? Isso não muda nada, murmurei. Os olhos de Harper encontraram os meus. Muda tudo. É a diferença entre ser uma vítima e ser uma sobrevivente. Pela primeira vez em meses, alguém estava me vendo. Realmente me vendo. Não o fracasso, não a esposa abandonada, mas a mulher ainda lutando para manter sua humanidade diante de derrotas esmagadoras. Acho que não deveríamos estar tendo essa conversa, disse de repente, desconfortável com a percepção dela.
Talvez não, concordou Harper, deslizando um cartão de visitas pela mesa. Mas quando estiver pronta, venha me procurar. Talvez eu tenha uma proposta para você. Com isso, ela se levantou e foi embora, pagando sua conta e a minha no caminho. Fiquei ali sentada, olhando para o cartão muito depois que ela se foi. Era branco, simples, com apenas um nome e um número de telefone gravados em preto. Nenhuma empresa, nenhum título, apenas Harper Lopes. Enfiei-o no bolso, dizendo a mim mesma que jogaria fora mais tarde. Mas não joguei. Eu tinha 34 anos quando minha vida implodiu. Antes disso, eu acreditava em uma equação simples: era só trabalhar muito, agir com honestidade que o sucesso chegaria naturalmente. Minha mãe sempre me disse isso, desde que eu era pequena. Nada que vale a pena vem fácil, Milena, ela dizia enquanto fazíamos biscoitos à tarde nos finais de semana. Minha mãe sempre foi extremamente dedicada em casa e principalmente com a minha criação. Ela trabalhava meio período em uma loja de conveniência, e sempre que podia ficava comigo. Depois de me formar em programação, passei 6 anos subindo na hierarquia de uma grande empresa do ramo de tecnologia e então saí para abrir minha própria empresa com meu colega de faculdade, Dylan. Desenvolvemos um aplicativo incrível de automação residencial revolucionário que estava ganhando muita força quando tudo desmoronou. Os sinais estavam lá, mas eu os ignorei. O estilo de vida cada vez mais extravagante de Dylan, as discrepâncias em nossos relatórios financeiros para as quais ele sempre tinha explicações plausíveis. Minha confiança cega custou o emprego de 18 funcionários e me deixou pessoalmente com quase $320 mil em dívidas. A batalha legal consumiu as poucas economias que me restavam. Quando Jonathan, meu marido, me deixou, não foi totalmente uma surpresa. Nosso casamento já estava se deteriorando há anos, embora eu estivesse tão absorta no trabalho que nem percebi. O que me surpreendeu foi a rapidez com que Jonathan seguiu em frente, como se nossos 8 anos juntos não tivessem significado nada. Ele ficou com nossa casa, nosso carro, as poucas economias que ainda existiam. Tudo que me restou foram umas malas de roupas e uma pilha crescente de contas. O quarto do hotel que agora chamava de lar era muito diferente do nosso loft moderno no centro da cidade. O papel de parede estava descascando, o carpete manchado com substâncias que eu preferia não identificar, mas era tudo que eu podia pagar enquanto tentava reconstruir minha vida do zero. Todas as manhãs eu acordava, tomava banho, me maquiava e vestia um dos poucos conjuntos sociais que restaram. Passava o dia na biblioteca pública procurando empregos, enviando currículos e tentando usar as conexões que não haviam me abandonado. A maioria das noites, acabava no café central, tomando um suco e pedindo a refeição mais barata do cardápio. A voz da minha mãe ecoava constantemente na minha cabeça: o que você tem de mais importante é seu caráter, isso ninguém pode mudar. Então, mantive a postura ereta, os sapatos engraxados e minha integridade intacta, mesmo enquanto via minha conta bancária diminuir para 2 dígitos. Na manhã seguinte ao encontro com Harper, me peguei tirando o cartão dela do bolso, virando-o entre os dedos enquanto estava sentada na beirada da cama do hotel. Havia algo nela que havia me tocado profundamente. Algo na forma como ela disse que estava me observando vencer em silêncio. Como se ela visse algo em mim que eu mesma não conseguia enxergar. Decidi ligar para ela. Não porque eu precisasse ser salva, meu orgulho era grande demais para isso. Mas porque naquele momento, a conexão com alguém que parecia me entender parecia mais valiosa do que o orgulho. Disquei o número, esperando secretamente que não atendesse. Em vez disso, Harper atendeu no segundo toque, sua voz tão calma e segura quanto no restaurante. Milena, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Eu estava esperando sua ligação. Como você sabia que seria eu? Perguntei. Poucas pessoas têm este número. Menos ainda o usariam às 6 horas da manhã. Você está pronta para ouvir minha proposta? Hesitei apenas brevemente. Sim. Ótimo. Encontre-me na Avenida Industrial 502, ao meio-dia. Venha sozinha e traga seu currículo. Ele desligou sem esperar uma resposta.
A Rua Harbor ficava no distrito industrial, um labirinto de armazéns e instalações de transporte. O número 502 era um prédio discreto, sem nenhuma placa, exceto o endereço pintado acima de uma porta de aço. Cheguei às 11h30, currículo na mão, me sentindo uma tola desesperada. Exatamente ao meio-dia, a porta se abriu. Harper estava lá, vestindo um blazer sob medida que provavelmente custava mais do que tudo que eu possuía junto. Na hora certa, disse ela, gesticulando para que eu entrasse. Apreciou pontualidade. O interior não era nada do que eu esperava. Além de uma pequena recepção, havia um vasto espaço aberto cheio de engenheiros, designers e programadores trabalhando em estações de trabalho elegantes. Displays holográficos mostravam o que pareciam ser projetos de robótica de ponta. Toda a operação zumbia com uma eficiência silenciosa. Harper me levou a uma sala de conferências com paredes de vidro com vista para o espaço de trabalho. Bem-vinda à Aegis Tecnologias, disse ele, fechando a porta atrás de nós. Não divulgamos nossa presença ou nossos projetos. Discrição é fundamental em nossa linha de trabalho. E que linha de trabalho é essa exatamente? Perguntei, tentando não parecer tão sobrecarregada quanto me sentia. Resolvemos problemas que outros não conseguem ou não querem. Às vezes para clientes particulares, às vezes para agências governamentais. Nossa especialidade é pensar além das limitações convencionais. Harper sentou-se na cabeceira da mesa de conferência e gesticulou para que eu me juntasse a ela. Você sabe por que está aqui, Milena? Balancei a cabeça. Você está aqui porque eu estava procurando alguém com sua combinação particular de habilidades e caráter. Eu estava de olho em você há quase um ano, bem antes do colapso da sua empresa. Seu trabalho em sistemas autônomos foi inovador, mas não é sua proeza técnica que mais me interessa. Ela inclinou-se para a frente. É o que você tem feito desde que tudo desmoronou. Me mexi desconfortavelmente na cadeira. Que seria exatamente? Você não se comprometeu. A maioria das pessoas, diante da série de contratempos que você enfrentou, teria cortado o caminho, se tornado amarga, atacada, mas você manteve sua integridade, mesmo quando ninguém estava olhando. Isso é raro, e é exatamente o que eu preciso para um projeto muito especial. Harper deslizou um tablet pela mesa. Nele havia um dossiê, meu dossiê. Detalhes da minha carreira, educação, até mesmo relacionamentos pessoais. Era completo e mais do que isso, um pouco perturbador. Você estava me seguindo? Perguntei, meu mal-estar crescendo. Harper sorriu. Não seguindo, investigando. Não faço ofertas levianamente, e o que estou prestes a propor requer confiança absoluta. Ela tocou no tablet. 2 noites depois do colapso da sua empresa, você foi abordada por um concorrente oferecendo-se para comprar sua tecnologia por uma fração do seu valor. Você recusou, mesmo que esse dinheiro resolvesse seus problemas imediatos. Era verdade. Me ofereceram $60.000 em dinheiro pelo código que levou anos para desenvolver. Código que estava legalmente preso em processos de falência. Aceitar aquele dinheiro teria sido ilegal e antiético. Recusei sem pensar 2 vezes. Como você poderia saber disso? Perguntei. Essa reunião nem sequer foi documentada. Eu tenho recursos, disse Harper simplesmente. O ponto é que você passou em um teste que nem sabia que estava fazendo, e agora estou preparada para lhe oferecer um novo começo. Na hora seguinte, Harper descreveu uma proposta que parecia boa demais para ser verdade. A Aegis Tecnologias precisava de alguém para liderar uma nova divisão desenvolvendo sistemas de logística autônomos para aplicações humanitárias. O salário era generoso, a tecnologia de ponta e o trabalho significativo. Havia até um apartamento da empresa para onde eu poderia me mudar imediatamente. Por que eu? Perguntei quando ela terminou. Deve haver centenas de programadores qualificados sem toda a minha bagagem. A expressão de Harper ficou séria. Porque este projeto exige alguém que não possa ser comprada, chantageada ou comprometida. Alguém que mantenha seus princípios mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando.
Ela se levantou e caminhou até a janela com vista para o espaço de trabalho. Cada pessoa lá fora tem uma história semelhante. Todos foram testados pelo fogo e emergiram mais fortes por isso. Essa é a base da Aegis Tecnologias. Algo em suas palavras ressoou com a voz da minha mãe, que havia me guiado durante o período mais sombrio da minha vida. A ideia de que o caráter não era apenas um conceito abstrato, mas algo com valor tangível no mundo real. Quando eu começo? Perguntei. Harper sorriu. Você já começou. Esta reunião foi sua entrevista final. As semanas seguintes foram um turbilhão. Mudei do hotel tenebroso para um apartamento super moderno no prédio residencial da empresa. Minha nova equipe consistia em 5 programadores brilhantes, 3 homens e 2 mulheres que, como eu, haviam enfrentado reveses pessoais ou profissionais significativos antes de encontrar seu caminho para a Aegis. Nosso projeto era desafiador e gratificante de maneiras que meu trabalho anterior nunca havia sido. 3 meses depois de assumir meu novo cargo, estava jantando no Café Central, agora por escolha, e não por necessidade, quando Harper se juntou a mim na minha cabine habitual. Então, ela disse, sem rodeios, você já descobriu? Levantei os olhos da minha refeição. Descobri o quê? Por que você realmente me escolheu? Harper chamou Abigail e pediu um café expresso. O projeto humanitário é real, e seu trabalho nele é valioso, mas há uma razão pela qual eu a procurei especificamente. Sentei-me, meu garfo de repente em alerta. Estou ouvindo. Harper esperou até que Abigail trouxesse seu café e se afastasse. Há 6 meses, uma série de ataques cibernéticos atingiu várias grandes empresas de tecnologia. O padrão sugeria conhecimento interno de sistemas proprietários. Seu ex-sócio, Dylan, estava implicado na venda de códigos de acesso a concorrentes. A menção de Dylan enviou uma onda fria por mim. Você está dizendo que minha empresa foi deliberadamente sabotada? Não totalmente. O desvio de fundos de Dylan foi genuíno o suficiente, mas o momento e o direcionamento dos ataques subsequentes foram precisos demais para serem coincidência. Alguém usou o colapso da sua empresa como cobertura para uma operação maior. Lutei para processar essa informação. O que isso tem a ver comigo? Os invasores deixaram impressões digitais, assinaturas que correspondiam a projetos que você havia codificado pessoalmente. Eles estavam te incriminando, Milena. Se certas agências tivessem ligado esses pontos antes de mim, você estaria em uma prisão federal agora, em vez de estar sentada aqui. Minha mente correu de volta aos caóticos dias finais da minha empresa. As inexplicáveis falhas de servidor, os arquivos que sumiram. Eu atribuí tudo ao colapso geral, mas agora um padrão mais sinistro emergia. Você não apenas me ofereceu um emprego, disse lentamente. Você estava me protegendo. Harper acenou com a cabeça. E em troca, você está nos ajudando a rastrear quem realmente estava por trás desses ataques. O código que você está desenvolvendo para o projeto humanitário tem rastreadores embutidos. Quando os verdadeiros perpetradores tentarem roubá-lo, e eles vão tentar, nós os pegaremos. Senti uma complexa mistura de emoções, gratidão, raiva, vingança. Por que você não me contou isso desde o começo? Suas reações genuínas eram essenciais. As pessoas que estavam observando você precisavam acreditar que você era exatamente o que parecia ser, uma programadora talentosa reconstruindo sua vida, alheia ao jogo maior que estava sendo jogado. Pessoas estão me observando? Olhei ao redor do restaurante. Sempre estiveram. Por que você acha que eu a abordei tão publicamente naquela primeira noite? Eu precisava que eles vissem que você tinha uma nova protetora, alguém poderosa o suficiente para oferecer proteção. Harper bebeu seu expresso calmamente. Não se preocupe, você está segura agora. Nossas contramedidas de vigilância são bastante eficazes. Recostei-me, tentando absorver tudo. Então, quando você disse que estava me observando vencer, você queria dizer exatamente isso. Sem saber, eu estava vencendo um jogo que nem sabia que estava jogando, mantendo minha integridade quando teria sido fácil ceder.
eu sobrevivi a uma armadilha que foi meticulosamente preparada para mim. Pela primeira vez em quase um ano, senti um peso sair dos meus ombros. O colapso da minha empresa, minha ruína financeira, não foram inteiramente culpa minha. Eu havia sido alvo, preparada para cair por algo maior. O que acontece agora? Perguntei. Harper sorriu. Agora nós armamos nossa armadilha. E quando acabar, você terá sua vida de volta. Sua vida real, não a que foi roubada de você. 4 semanas depois, nós os pegamos. Um sofisticado grupo de hackers com ligações à espionagem industrial havia usado Dylan como um peão involuntário, explorando sua ganância para criar uma brecha nos sistemas de várias empresas de tecnologia. As evidências que coletamos limparam meu nome completamente e implicaram os verdadeiros culpados. Quanto a Dylan, ele enfrentou a justiça por seu desvio de fundos, mas acabou sendo revelado mais como um tolo do que como um mentor. Meu ex-marido, Jonathan, me ligou quando a notícia se espalhou, repentinamente interessado em se reconectar. Eu recusei imediatamente. 1 ano depois daquele primeiro encontro com Harper, sentei-me na minha cabine habitual no Café Central, não mais sozinha. Minha equipe da EG se juntava a mim semanalmente para o que chamávamos de jantares de estratégia, mas que eram apenas desculpas para construir camaradagem fora do escritório. Nosso projeto humanitário havia sido implementado com sucesso em 3 zonas de desastre, salvando inúmeras vidas com a entrega eficiente de suprimentos médicos e alimentos. Harper entrou na lanchonete e acenou para mim do outro lado do salão. Ela raramente se juntava a essas reuniões, preferindo manter uma certa distância das operações do dia a dia. Mas aquela noite era especial, o aniversário de quando tudo mudou. Enquanto os outros conversavam animadamente, Harper deslizou para o assento ao meu lado. Feliz aniversário, disse ela em voz baixa. Obrigada, respondi. Por tudo. Ela balançou a cabeça. Eu apenas abri uma porta. Você entrou por seus próprios méritos. Olhei ao redor para minha equipe, para a vida que eu tinha agora e que, de muitas maneiras, era melhor do que a que eu havia perdido. Eu ainda não entendo por que você teve um interesse tão pessoal no meu caso, Harper. Harper ficou em silêncio por um momento antes de responder. Há 30 anos, eu era você, Milena. Mesma situação, tecnologia diferente. Alguém me deu uma segunda chance quando eu nem sabia que precisava. Estou apenas retribuindo. Ela se levantou para ir embora, colocando a mão brevemente no meu ombro. Continue vencendo, minha cara. O mundo precisa de mais pessoas que saibam como perder tudo e ainda manter quem são. Enquanto eu observava se afastar, pensei naquela estranha que havia se aproximado de mim 1 ano antes com aquelas palavras enigmáticas. Tenho observado você vencer em silêncio. No meu ponto mais baixo, aquelas palavras pareciam absurdas. Agora eu entendi a sua verdade. Às vezes, vencer não se trata de sucesso ou conquista. Às vezes, é simplesmente sobre se recusar a ser quebrada por forças além do seu controle, sobre manter sua humanidade quando tudo ao seu redor conspira para arrancá-la de você. Todas as noites eu havia jantado sozinha, travando uma batalha particular para manter minha dignidade e meus princípios. E todas as noites, sem saber, eu estava vencendo no silêncio. Obrigada por ouvir a história de Milena. Às vezes estamos vencendo batalhas internas que nem sabemos que estamos lutando, e então a vida nos surpreende mostrando para nós que somos grandes vencedores. Lembre-se que somos capazes de superar os obstáculos e vencer as batalhas. O que você achou da história da Milena? Conte aqui nos comentários se você se identificou. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe para que mais pessoas se sintam inspiradas e se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes.